Amém, queridos irmãos. Mais uma vez, graças a Deus por mais esse dia, por essa manhã. E sem mais delongas, sem mais tempo, vamos estar refletindo sobre essa manhã num tema muito importante, né? Onde eu creio que eu e você temos o desafio. Eu e você, como igreja, como cristãos, temos o desafio, principalmente nesse ano que passou e nesse tempo que está vindo, que é cuidar da nossa mente. É uma mensagem que eu já dei aqui há um tempo atrás, onde nós estávamos apenas online, mas essa semana, esse texto, essa questão da nossa mente veio muito forte na minha vida, e depois eu vou contar uma experiência para os irmãos que aconteceu comigo essa semana. Como eu entendi que a nossa mente, ela realmente pode controlar e também pode mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Como eu disse, é um tema muito importante para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós nunca vimos tantas pessoas falando, conjecturando alguma coisa. A nossa mente, com certeza a minha e a sua mente, nunca esteve tão alerta, tão trabalhando durante esse tempo. Muitos de nós ficamos em casa, ficamos talvez sem fazer muita coisa. Tivemos há tempo essa situação em nossas vidas, onde nós ficamos com a nossa mente um pouco mais focada ou trabalhando. E a nossa mente, quando eu falo cuidar da nossa mente, por quê? Porque é através da nossa mente, através do que a gente pensa, que todo o nosso corpo vai ser controlado, que todas as nossas decisões são tomadas, que todas as nossas palavras são faladas, que todas as nossas atitudes são feitas. Ela não vem apenas do nosso corpo, apenas daquilo que a gente faz, apenas daquilo que a gente fala, mas ela vem da nossa mente. Ela vem da nossa mente. Nós podemos ter um corpo saudável, um corpo, hoje nunca se viu tanto o culto ao corpo, nunca se viu tantas pessoas cuidando do seu corpo, se alimentando, tendo programas de alimentação, fazendo academia, precisando fazer uma academia. A gente nunca viu as pessoas cuidando tanto do corpo como antes. Esses dias eu estava vendo uns vídeos na internet onde as pessoas, era um vídeo assim de 1900 e pouco, muito antigo, que a pessoa remasterizou aquele vídeo, deixou com cores, e a gente via as pessoas ali andando nas ruas naquele tempo. Eu fiquei pensando, nossa, olha como que era aquele tempo, as roupas, os vestidos, o jeito das pessoas. Não existia carro, não existia muitas coisas nas ruas. Eu comecei a perceber o físico daquelas pessoas, E eu percebi que ali existia poucas pessoas obesas, ou muita gente, todo mundo bem vestido, todo mundo bem de corpo. E a gente sabe que, com o passar do tempo, os tipos de alimentos que nós tivemos contribuem para a degradação do nosso corpo, mas por isso que nunca se viu tantas pessoas cuidando do seu corpo, cuidando da sua aparência. Mas uma das poucas coisas que nós vemos nesse tempo são as pessoas cuidando da mente. Cuidando da mente. Não adianta nada nós termos um corpo saudável, nós termos um corpo malhado, um corpo saudável, uma alimentação saudável, mas se a nossa mente
ela não é alimentada, ela não é saudável, o nosso corpo pode não ser saudável. Não adianta, não adianta. É a nossa mente que controla o nosso corpo. Um exemplo são pessoas, você já viu pessoas que correm, que são triatletas, né? Existe o Gilson lá, quem não sabe, o Gilson da nossa missão lá em Porto Esperança, ele é um triatleta. Quando a gente vai lá em Porto Esperança, ele conta as histórias que ele já pescou. O peixe não quis vir quando ele pescou, ficou enroscado, ele pulou no rio, foi lá dentro, tirou o peixe com a própria mão. E ele já participou de vários aqui, Pantanal Extremo, aqui na cidade. Ele é um triatleta. Ele é uma pessoa que tem um corpo saudável, que cuida do seu corpo. A gente vê isso. Mas, se essa pessoa não tiver a mente focada, a gente vê nessas corridas, né? A gente vê ali as pessoas chegando, os atletas chegando, quase desmaiando no final da corrida. Mas o que fazem aquelas pessoas chegarem naquela para alcançar a vitória? É a mente. O corpo dela está cansado, não aguenta mais. Mas a mente dela está determinada a alcançar a vitória. E através da força da mente ela consegue alcançar, mesmo o corpo estando cansado. Então você vê a importância de nós termos uma mente cuidada, uma mente saudável. E nesse tema nós iremos trabalhar nessa devocional, nessa manhã. Abra lá em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Então, como nós cuidarmos da nossa mente? Como nós colocarmos a nossa mente para trabalhar da forma certa? Como não se afetar? Como não se afetar com as outras coisas que podem atrapalhar a nossa vida através da nossa mente? O Salmo 1 diz assim, capítulo 1: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz, ele prospera. Esses dias eu estava pensando como a mente ela é poderosa. E eu estava lembrando da minha mãe. Para muitos que não sabem, minha mãe ela faleceu de um câncer, de uma luta contra o câncer no começo do ano passado. E ela teve um câncer que alcançou o cérebro dela. E eu lembro da minha mãe, o primeiro contato que eu tive com a minha mãe depois que ela alcançou o câncer atingiu o cérebro dela, eu não reconhecia minha mãe. Eu não reconhecia minha mãe, até o olhar dela estava diferente. O que ela falava coisas não falava coisa com coisa. E ali, acompanhando aquele momento, eu descobri realmente, a mente ela tem um grande poder. E nos exames eram pontinhos muito pequenos no cérebro. Como a nossa mente ela tem um poder. E teve outra situação que alguns outros sentidos dela ficaram mais aguçados por causa desse câncer. Alguns sentidos ficaram bem deturpados, mas outros se aguçaram de uma forma meio até que eu até estranhei. Uns sentidos de percepção, né? A mulher parece que tem esse sexto sentido, né, de perceber as coisas.
E da minha mãe ficou totalmente aguçada, ela percebia tudo. Percebia tudo. E eu ficava, nossa, como a nossa mente, ela é poderosa. Qualquer coisa que acontece com a nossa mente, o nosso cérebro, ela tem um poder incrível de transformar a nossa vida, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de enxergar, a nossa forma as nossas atitudes. E aqui no capítulo 1 de Salmo, diz uma situação muito importante, é o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos, como cuidar da nossa mente. Primeiro, a nossa mente ela é totalmente influenciável. Ela é totalmente influenciável. Quando nós vemos aqui o salmista falando, como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ele está fugindo daquilo que é mal. Ele está se afastando a sua mente daquilo que não é de Deus. Ele não segue o conselho dos ímpios. Diz isso, ele não segue o conselho dos ímpios. Você já recebeu um conselho na sua vida? Eu já recebi vários conselhos, várias instruções. E quando a gente recebe essa instrução, a gente pode ser um bom conselho ou um mau conselho. Quantas pessoas que nós conhecemos acabaram com as suas vidas por um mau conselho? Por algo que elas ouviram de alguém, para ela fazer, ela foi influenciada por aquele conselho. Por músicas, por palavras que elas ouviram. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que chocou o país e foi transmitida ao vivo pela televisão, que foi há um tempo atrás, eu não me lembrava, de uma menina com 16 anos de idade, pendurada no 7º andar de um edifício que foi aqui no Brasil, e ela simplesmente se jogou na frente das câmeras. E foi na época teve essa questão da televisão transmitir. Mas que conselho aquela menina ouviu? Que palavras aquela menina ouviu na vida dela? Eu fiquei pensando, o que aconteceu para ela chegar a esse ponto? Uma menina de 16 anos. E diz ali que algumas amigas dela que ela se matou porque ela teve uma decepção amorosa. Isso foi na década de 90. Que conselhos, que músicas, que palavras ela ouviu? Nós não sabemos. Mas ela teve um fim trágico. Isso levou ela a se matar. Mas também nós sabemos de pessoas que tiveram conselhos dos seus pais, de líderes, de pessoas que caminharam com eles e foram bem instruídos e hoje têm uma vida vitoriosa. Você pode perguntar para qualquer pessoa que é bem sucedida hoje na vida, o que ela vai te falar, que conselho você me dá? Geralmente ele vai falar assim, olha, não ouçam as pessoas que vão te colocar para trás, não ouçam as pessoas que vão te conselhos negativos, ouçam seus pais, geralmente ele vai falar isso. Ouçam as pessoas que te amam. Pode pesquisar. Todos, a maioria, vão falar isso. Não escutem conselhos maus. Então você percebe que a nossa mente, ela é totalmente influenciável. A nossa mente tem um poder muito grande. E o salmista diz, precisamos se afastar do conselho dos ímpios. Não imitar a conduta dos pecadores, porque quando nós estamos adquirindo o conselho dos ímpios, a nossa atitude é de imitar. A nossa mente ela controla as nossas decisões. E quanto você menos esperar, quanto você menos perceber, você estará praticando coisas ímpias, pecados, porque os seus conselhos, o que você ouve, não é bom. Então, o primeiro ponto é esse, nossa mente é
ela é totalmente influenciável. Nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. É o que o salmista diz aqui, no versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. O salmista diz: eu preciso blindar a minha mente com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. E isso vai me influenciar para Deus, vai me influenciar para o bem. Ele diz no versículo 3, é como a árvore plantada à beira das correntes e dá o seu fruto no tempo certo. Isso é uma mente saudável, uma mente que é blindada pela palavra de Deus. Outro ponto importante sobre a nossa mente é que nós devemos estar em constante autoexame. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, você pode abrir aí a sua Bíblia. 2 Coríntios 13, versículo 5. Nós precisamos estar em constante autoexame. Segunda Coríntios capítulo 13. Diz assim: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Examinai, portanto, a vós mesmos. Nós precisamos estar em constante autoexame. Ele diz aqui, a fim de verificar se realmente estáis na fé. O autoexame, ele não é apenas para você encontrar algo ruim ou bom dentro de você, ou você se martirizar, ou você olhar para dentro de você e você enxergar, nossa, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, hoje eu fiz isso, hoje eu poderia melhorar naquilo. Não. Aqui no autoexame, o apóstolo diz, a fim de verificar se estás realmente na fé, se a sua fé está realmente no lugar certo, se você realmente está com a sua fé em dia. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus está em vós. Então o autoexame é para você se olhar para você e ver se Jesus está em você. Se as suas atitudes que você pensa está de acordo com Jesus. Se Jesus está realmente dentro de você. É o que o salmista diz aqui. Ou vocês não percebem que Cristo está em vós? Ele vai mais fundo, ele pega mais pesado aqui. A não ser que já esteja reprovados. O autoexame, ele nos dá essa oportunidade, nos dá essa exortação de enxergarmos quais os nossos conceitos, quais os nossos interesses reais. Os nossos interesses estão em Cristo, estão dentro da palavra de Deus. Quais são os nossos interesses, o que está dentro de nós, o que está dentro da nossa mente. O salmista também diz no Salmo 139, um salmo muito conhecido, diz, Salmo 139, versículo 24, diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o sucesso do autoexame. Esse é o sucesso de nós olharmos para nós mesmos. Porque quando nós olhamos para dentro da nossa mente, para dentro do que nós realmente estamos pensando, nós realmente vamos conhecer quem nós somos e realmente o que Deus quer de nós. Onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos ajeitar, onde nós estamos acertando. Nós não temos esse poder, né? A gente está dentro da igreja, a gente está se relacionando com as pessoas, no trabalho, em casa,
né? E nós não sabemos o que a outra pessoa está pensando. Talvez aquela menina que se suicidou, ninguém olhava para ela, nossa, essa menina está bem, ela se veste bem, ela tem uma família boa, ela tem uma condição, ela estuda numa escola legal, né? Mas a gente não sabe o que está dentro da mente e do coração de alguém. Nós não sabemos. Por isso precisamos estar sempre em autoexame, para que nós não possamos ser surpreendidos por nós mesmos. Você já se percebeu quando você faz alguma coisa que você não queria fazer? Ou você fala alguma coisa que você não queria fazer? Você fala, poxa, como que eu fui capaz de fazer isso? Nossa, foi um reflexo, porque nós somos assim. A nossa mente é um mistério. Por isso que a Bíblia diz, sonda-me, Senhor. O salmista diz, me sonda, porque eu não conheço a mim mesmo. Eu preciso ser conhecido do Senhor. Eu preciso que o Senhor coloque uma luz no meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, porque às vezes nós não enxergamos o próprio caminho mau que está em nós. Nós não enxergamos. Ele pede para o Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Então, o segundo ponto é esse, irmãos. Precisamos estar em constante autoexame e pedir para Deus sondar as nossas vidas, nossas mentes. O terceiro ponto, e foi esse ponto que eu vivi ontem e me fez pensar nessa mensagem, é que nós devemos renovar a nossa mente nos princípios e nas coisas de Deus, para vivermos a vontade de Deus. Abra lá em Romanos 12, 2, um versículo muito conhecido. Romanos 12, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos alimentar a nossa mente. A nossa mente faz parte do nosso corpo. Como o nosso corpo, nós precisamos ser alimentados. E ser alimentados com uma boa comida. Para que nós possamos renovar a nossa mente. Ele diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É através da nossa mente que nós vamos ser transformados e nós podemos transformar o mundo, transformar o que está à nossa volta. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos levar a nossa mente cativa a Deus. E quais são essas coisas que nós devemos pensar? Renovar a nossa mente em quê? Na lei do Senhor, sim, mas em quais coisas? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Pode procurar aí rapidinho. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. É assim que nós renovamos a nossa mente, nas coisas boas, na justiça, no amor, no que Deus tem aberto para nós através da palavra. Aconteceu isso comigo ontem. Ontem eu pude experimentar essa renovação da mente. Ontem eu estava questionando muitas coisas na minha vida, num momento. E eu estava questionando a Deus por que disso, por que isso aconteceu, por que eu estou assim. Vários questionamentos, às vezes a gente está assim, né? Por que isso, por que está assim? Será que Deus está me ouvindo? Será que algo vai acontecer? E do nada eu abri o celular e tinha um vídeo, uma música. É uma música antiga.
E quando eu escutava aquela música, aquela letra, é uma música bem conhecida, bem antiga. Quando eu escutava aquela música, minha mente foi se renovando. Eu senti a minha mente se renovando em Deus. Eu falei, nossa, e essa música, ela diz assim, vocês vão conhecer. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, segura estou em ti, segura estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. E essa música eu fui escutando e ela foi renovando a minha mente. Foi renovando, foi um presente de Deus para mim. Percebe que nós precisamos estar renovando a nossa mente nos princípios e nas coisas de Deus. Essa música tem uma mensagem muito linda. Pode o mundo se abalar, mas eu estou seguro em ti, pois tu és fiel a mim. Entende como Deus pode renovar a nossa mente através de uma música, através de uma palavra de Deus, da Bíblia. No seminário, quando eu estudava, lá em Belo Horizonte, a gente era um internato e existia uma regra. Todo mundo tinha que estar fora do quarto 6:30 da manhã fazendo devocional. Todo mundo. Aí tinha os discipuladores que iam pelos quartos e viam se você abriu os convites, você estava lá. Você tinha que sair de pijama mesmo, de dar roupa de dormir e encontrar um canto para fazer uma devocional de 20 minutos. E aquilo no começo para mim foi muito difícil, porque é novo, não tinha esse costume de ficar fazendo devocional. E a gente chega lá na seminário e é uma regra, né? Porque o propósito do seminário era esse, não apenas teológico, mas também de ter uma vida com Deus, né? Mas no começo foi muito difícil. Muitas vezes eu só abria a Bíblia, fingia que estava vendo alguma coisa, botava um casaco aqui e terminava de dormir ali mesmo, né? Mas aquilo ali com o tempo, o pastor Gustavo, que é um grande pastor, que era o reitor lá do seminário, ele sempre me mandava essa importância da devocional. Mas certa vez aquilo foi realmente, com o costume, foi me dando um alimento pela manhã. Eu fui ali com o tempo, lendo um versículo e vendo que aquilo falava comigo. Que chegou ao ponto de, se eu não fizesse esse devocional, meu dia era muito ruim. Eu tinha que parar um momento do dia para ler a Bíblia, para ficar quieto num canto e falar com Deus. Precisamos renovar a nossa mente. Isso é remédio para nós. Se não fosse esses momentos devocionais, irmãos, eu não teria continuado ali. Teria continuado. Teria duvidado, muitas coisas teriam vindo à minha mente, como vieram. Mas o renovar na palavra de Deus nos dá força para continuarmos nessa caminhada. Você não vai continuar, você não vai ser próspero na vida cristã sozinho. Não tendo comunhão com Deus, não buscando a Deus de qualquer forma. Hoje esse pastor, o Gustavo, ele é o marido da Ana Valadão. A Ana sempre fala, todos os dias, ele está ali
sentado na cadeira de manhã, fazendo a devocional dele. Hoje ele é um grande pastor, é um líder, fez mestrado em Dallas, teologia, é um cara, mas todo dia ele está ali fazendo a devocional. E a Ana fala isso com muito orgulho, né, do marido dela. Mas é um homem que entendeu que ele precisa de Deus. Ele entendeu que a mente dele, se não for renovada na palavra de Deus, mesmo sendo um grande homem de Deus, um grande líder religioso, se ele não depender de Deus, ele pode ser fracassado. Ele precisa se renovar a mente dele na palavra de Deus. E por último, irmãos, a nossa mente, ela deve ser uma mente que adore e ame a Deus. Adore e ame a Deus. Deus está muito mais interessado na nossa mente do que nas nossas ações. Hebreus, capítulo 8, versículo 10, diz assim. Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz assim: esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escrevereis em seu coração. Eu lhes serei seu Deus, eles serão o meu povo. Existia essa velha aliança onde as coisas, a adoração a Deus era baseada em sacrifícios, em que você fazia, naquilo que você fazia com as suas mãos, em que você ofertava a Deus com as suas mãos. A velha aliança tinha esse interesse, mas mesmo assim, Deus estava interessado no coração. Davi certa vez disse: sacrifícios e ofertas o Senhor não deseja, senão eu os traria. Mas um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não despreza. Davi, na época da lei, já entendia a graça de Deus. Davi, na época de leis e na época de leis e sacrifícios, Davi já entendia qual que era o propósito, qual que era a intenção de Deus, para que Deus olhava para nossas intenções, e as nossas intenções vêm da nossa mente, do nosso coração. Deus quer uma verdadeira intenção, não uma super ação. Se a sua superação, seu sacrifício corporal do que você faz vier de uma boa intenção, Deus vai aceitar. Mas se ela tiver com uma intenção ruim, uma intenção egoísta, uma intenção que não agrada a Deus, Deus não vai olhar, Deus não vai receber, por mais maravilhosa que seja a sua ação, por mais bondosa que seja a sua ação. Se você doar R$1 milhão para a igreja, mas a sua mente não estiver em Deus, Deus não vai aceitar. Deus quer uma mente que eu adore de verdade, que tenham verdadeiras intenções. Deus quer que nós amemos a Ele com a nossa mente. Lá em Mateus, para encerrar, Mateus 22, 37, Jesus diz, Mateus 22, 37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você percebe que Jesus coloca o entendimento, a mente, comparado à sua alma? Você percebe que Jesus coloca o que você pensa comparado ao seu coração? Ele coloca a mente no mesmo patamar da alma, no mesmo patamar do coração. O seu entendimento diz como a sua alma está. O seu entendimento, a sua mente diz como o seu coração está. Ele diz: amarás o Senhor. Nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, adorar a Ele, para assim termos uma mente renovada e
curada, saudável, diante desse mundo tão cabuloso que nós vivemos. Diante de pessoas que pensam e falam coisas absurdas. Poderemos até ser taxados de doidos, de malucos, de bregas, por pensarmos de uma outra forma. Mas que a nossa mente esteja firmada em amar a Deus. Isso é muito difícil, irmãos. É um desafio para a nossa vida. Estar com a nossa mente concentrada. Para isso nós precisamos renunciar muitas coisas, parar de olhar muitas coisas e se concentrar na palavra, na devocional, nas coisas que Deus quer falar conosco. Amém? Que nós possamos nessa manhã ter a nossa mente renovada. Vamos orar, vamos ficar em pé para logo mais estarmos já com a nossa EBD.